graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando desse assunto que é a criação, né? Há muita coisa ainda para falar, então vamos embora, né? Falar a palavra de Deus. Nós estamos falando do mundo pré-adâmico e agora nós estamos falando a respeito da terra caótica, da terra do caos, né? A terra de Gênesis 1, 2, a terra sem forma, né? O mundo antes de Adão ainda. Nós falamos da terra original, agora nós estamos falando dessa terra sem forma. Hoje eu quero dar algumas explicações básicas para a gente poder ir crescendo no raciocínio, crescendo na ideia, certo? Bom, muitas pessoas acreditam diferente do que eu estou ensinando, né? Elas acreditam que Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, está tudo perfeito. E o versículo 2 é o processo. E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o processo, é a continuidade. Deus está mostrando como Ele fez. Bom, há um respeito por isso, mas eu creio diferente. Eu creio que a terra de Gênesis 1 é a terra original, e a terra de Gênesis 1:2 é a terra caótica, que Deus não criou uma terra em caos, Deus não inundou a terra para depois organizar as águas. Ele já fez as águas já no seu devido lugar, com organização. Ele não criou uma inundação primeiro para depois organizar as águas. Eu acredito que Ele tenha feito tudo organizado primeiro. Bom, então é dentro desse viés que eu vou levar o raciocínio, que eu vou levar o meu estudo, né? Falando que a terra caótica, ela se tornou caótica por causa da queda de Lúcifer e de uma terça parte dos anjos. Deus fez um julgamento, como eu falei na aula passada, foi um juízo de Deus, né? O dilúvio de Noé foi um juízo, e essa terra estar em dilúvio aqui no começo, em Gênesis 1:2, ela passou por um juízo, por um julgamento de Deus. Então o versículo 2 diz assim, ó: e a terra, né? A terra era sem forma e vazia. Veja que está dizendo aqui que a terra era sem forma e vazia. Esse era aqui no hebraico é ayá, né? Ayá, que quer dizer tornou-se, passou a ser, veio a acontecer. Você sabia que pode ser traduzido também por tornou-se? Não que ela era na sua essência vazia e sem forma. Não, ela passou a ser, ela passou, ela tornou-se, veio a acontecer. Não que já estava assim, mas passou a acontecer. Ela era perfeita e veio a acontecer dela ser sem forma e vazia. Ela era perfeita e ela se tornou sem forma e vazia. Ela era perfeita e passou depois por alguma coisa e passou a ser uma terra caótica sem forma e vazia. Então esse era aqui, Hayá, ele é traduzido muitas vezes desse jeito na Bíblia inteira, muitas e muitas e muitas vezes, de tornou-se. Não era, mas se tornou. Passou, não era, passou. Veio a ser, não que era na essência, veio a existir. Então, olha só, esse verbo aqui, ele pode ser traduzido assim. Então eu quero que você entenda que há muitos comentaristas do hebraico que também veem assim. Muitos homens que estudam hebraico, erudito do hebraico, eles veem essa palavra hayá desse jeito aqui. Olha só o que diz na Bíblia-chave. Eu estou aqui com a minha Bíblia-chave, né, e ela tem um dicionário do hebraico. Então na página 1606 dessa Bíblia, no dicionário do Antigo Testamento, na numeração 1961, na página 1604, diz assim, ó: hayá, raiz primitiva, existir, ser ou vir a ser, ser ou vir a ser, acontecer, sempre enfático e não um mero verbo de ligação ou auxiliar. Vir a ser,
ser, fazer-se. Veja que tem no sentido, eu estou com a minha Bíblia aqui do dicionário Strong, a Bíblia-chave, e eu estou lendo aqui na página 1604, no estudo 1961, e aqui está a palavra raiar. E olha só, eu vou repetir para você, olha o que significa existir, ser, ouvir a ser, acontecer, vir a ser, fazer-se, dar ocasião, será que, fazer. Veja que o comentarista e muitas Bíblias também, muitas Bíblias já estão também trazendo aqui, tornou-se. Bíblias, pessoas que estudaram para traduzir, e eles estão trazendo tornou-se, mostrando que não era, tornou-se. Entendeu? Então, olha só, e aí diz aqui, sem forma e vazia. Então, e a terra era sem forma, já viu? Nós já estudamos esse era, que quer dizer tornou-se, sem forma e vazia. No hebraico, tohu vabohu, tohu vabohu, sem forma e vazia. Agora veja, isso quer dizer, sem forma e vazia. Agora, eu estou aqui com a minha Bíblia de novo, em Jeremias 4, 23, está escrito assim, observei a terra, estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham luz. Ou seja, está dizendo aqui que a terra, ele viu a terra, e a terra estava assim. Agora, estava tohu vabohu, estava sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Agora, em Isaías, no capítulo 45, verso 18, está falando assim, que não foi criada tohu, não foi criada vazia no princípio. Isaías 45, 18, nós temos um vídeo gravado a respeito disso. Já fiz outras referências a esse mesmo texto. Estou fazendo agora de novo para mostrar que ela não foi criada tohu no princípio. Ela não foi criada vazia. Veja então que é muito claro entender que essa terra, ela se tornou caótica. Ela não era caótica. Que o versículo 1 está falando de uma terra e que agora o versículo 2 está falando de outra terra. Vejam que agora nós precisamos entender que quando vai falar da criação nos 6 dias, eu chamo de recriação, porque a criação foi a terra original, foi revelada para Jó no capítulo 38 em diante. Ali está a terra original, aqui está falando da terra original no primeiro versículo, depois está mostrando a terra caótica, e por fim vai contar a restauração dos 6 dias. Então, algumas coisas que não estão relatadas na recriação dos 6 dias. Por exemplo, algumas coisas que foram criadas antes. Se Deus criou tudo nos 6 dias, então Deus criou todas as matérias, todas as coisas que existem nos céus e na terra nos 6 dias. Veja que antes dos 6 dias, na terra caótica, já existem coisas criadas e não estão relatadas na recriação dos 6 dias. Moisés não escreveu essas coisas dizendo que Deus criou nos 6 dias. Não, ele mostrou todas aquelas coisas que eu quero falar agora aqui na terra caótica. Então, veja só que a primeira coisa é a terra. Não está falando, nos 6 dias da recriação como Deus criou a terra, Não mostra como foi criada a porção seca. Não é? Em Gênesis 1:10, Gênesis 1:10 fala que Deus chamou a porção seca de terra, mas não mostra Deus criando a terra. Mostra em Jó 38, do 4 ao 7, que é a terra original. E agora em Gênesis 1:10, Deus está tirando o caos dessa terra, e de novo a porção seca se chamou terra, mas
Deus não criou a porção seca nos 6 dias. A porção seca já existia aqui na terra caótica. Então veja, não foi criado nos 6 dias. Então Deus não criou tudo nos 6 dias, porque os 6 dias não é a criação, é a recriação das coisas, porque a terra perfeita se tornou caótica. Nos 6 dias Deus está restaurando. Veja, 2, as trevas, nos 6 dias não relata Deus criando as trevas. Ela já existia antes dos 6 dias da recriação, ou seja, ela já existia. Ela foi ajustada e foi chamada à noite no versículo 14. Então as trevas, ela não foi destruída, Deus não acabou com as trevas, Deus simplesmente a colocou no seu devido lugar, porque a terra estava bagunçada, sem forma e vazia, só havia trevas, ou seja, as trevas já existiam antes dos 6 dias. 3, o abismo, um buraco profundo, fundo, talvez, seja a fonte de águas embaixo da terra, as profundezas onde existem muitas águas, mas esse abismo ele não foi criado nos 6 dias da recriação, ele foi criado antes, ele já existia no versículo 2. 4, águas, ela já existia nos 6 dias da recriação. Deus está organizando as águas, porque as águas inundaram a terra e não se via a terra. E quando Deus separou as águas, Deus chamou a porção seca de terra, ou seja, as águas estavam por cima e era um dilúvio, mas essas águas já existiam antes dos 6 dias, provando mais uma vez que Deus não fez todas as coisas nos 6 dias, que antes Ele já havia feito essa terra original perfeita e que havia algumas coisas dessa terra original que ainda continuavam a existir na terra caótica, como a água, como as trevas, não é verdade? Como a própria terra, que é a porção seca que estava debaixo das águas. Então vejam só que esse versículo, e a terra se tornou, passou a ser, não é verdade? Veio a acontecer de ser sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então havia trevas sobre a face do abismo. E olha só, a primeira vez que aparece o Espírito, e o Espírito de Deus se movia, se movimentava sobre a face das águas, ou seja, ele estava acima das águas, ele estava pairando sobre essas águas, ou andando, ou se movendo sobre a face das águas. Muitos acreditam que ele estava cuidando da terra, ele foi enviado para guardar a terra até os 6 dias da recriação. Então veja que agora nós começamos a entender melhor. Então agora eu vou explicar melhor essa teoria da terra caótica. Eu quero que você fique comigo, para você acompanhando, você ir ligando nos pontos, para a glória de Deus, graça e paz.